açúcar também, eu fico muito agitada. E Mas daí por eu quê? não... Tem muito trabalho para você fazer isso? Ayrson, eu vou ser bem sincera, eu marquei até um psiquiatra hoje, eu fazia Sério? psicólogo, eu fazia psicólogo. Oiê, tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Então, eu fazia psicólogo antes da Certo. pandemia, porque eu fico muito ansiosa e daí eu começo a me sair hematoma pelo corpo. Sério? Isso vem desde sempre, assim, desde os meus 17 anos, tipo, prova de vestibular, sabe? Eu sempre tive isso. Só que daí começou a piorar, porque daí começou a dar outro tipo de doença, entendeu? Fora as manchas, começou a me dar, tipo, cândida, queda de cabelo, sabe? A minha asma ficou muito atacada. E daí agora eu vi que eu começo a tremer. Cheguei hoje, por exemplo, morreu um professor que trabalhou aí comigo na faculdade por 4 anos. Morreu o sobrinho de uma professora amiga minha, e daí eu ainda tinha que fazer aquela sustentação oral hoje, e daí Muita coisa, né? muita coisa. E daí, mas eu já estava ruim, porque assim, quando chegava e-mail, por exemplo, de publicação de processo, eu já ficava muito nervosa. Eu já não queria abrir, sabe? Eu não queria ver. Eu não via as coisas à noite, porque se eu visse à noite, eu já não dormia. Então, tava assim, eu já estava tomando remédio para dormir, só que o remédio para dormir já não está mais resolvendo, porque eu estava tomando remédio natural. Mas aí você foi lá hoje e deu tudo certo? Não, deu nada, menino. Os desembargadores hoje nem me deixaram fazer sustentação. Já foi 3 votos vencido. Nossa. É. Então foi ansiedade gerada à toa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aline, a gente tem que. Você tem que tentar dar mais um tempo para você, não sei, é a minha opinião, sabe? Ai, mas não tem como, né, Irson? Porque assim, para eu dar um tempo, eu tinha que sair de casa. Porque eu advogo em casa, eu dou aula em casa, eu preparo aula em casa, eu faço tudo em casa. Então, tem só se eu fosse para uma ilha deserta, alguma coisa desse tipo, mas nem sei se lá a minha cabeça ia parar. Essa questão, por exemplo, de eu preparar a aula antes, de eu deixar tudo organizado antes, é ansiedade isso, entendeu? Ah, É tudo ansiedade. Eu, por exemplo, eu já estou com a aula de vocês preparada para daqui 15 dias. Eu já estou com aula preparada para vocês para 15 dias. Então, é muita ansiedade. E daí eu fico nervosa, só que dessa vez piorou muito, porque eu comecei até a ficar trêmula, sabe? Eu estou tendo que usar bombinha todo dia, coisa que eu usava uma vez no mês. Às vezes estou tendo que usar 2 tipos de bombinha. Então, é bem difícil. É bem é, difícil. espero que você consiga encontrar o caminho certo aí. Essa turma aqui, na verdade, assim, essa aula de terça é aquela aula que eu venho para me aliviar. E as outras aulas eu fico muito tensa, porque aqui a turma é boa, não é uma turma tão grande, porque eu dou aula no ao vivo para a turma de 90 alunos. Nossa, 90. muita coisa. É muita coisa. 90 alunos. Eu dou aula à noite para a turma de 90 alunos da outra faculdade. Então, você acaba ficando tensa, você fica preocupado o dia que chove. Eu fico pensando, gente, se cair a internet, né? Porque eu também não quero que ninguém fique no prejuízo. Porque por mais que eu possa gravar a aula e deixar, eu sei que para vocês não é a mesma coisa do que estar aqui conversando comigo, sabe? Não é a mesma coisa. Mas, ó, você pode ficar tranquilo que o pessoal tá dando 10 para você hoje, tá? Então, mas é que a gente se cobra, né? E a gente tinha que se cobrar menos, eu pelo menos, né? Estar na sua presença é algo inenarrável. Então, e a presença é o que eu estava falando para o Ayrson, e a presença de vocês, dessa turma em especial, para mim é um calmante. É realmente aquela aula que eu falo, graças a Deus, hoje é a aula com aquela turma. Nossa, obrigado, professora. Idem, viu? Eu sou seu fã número 1, eu sou defensor de nota 10, João, todo mundo sabe. Eu falei, tomara que ela dá aula com você. O que eu falei hoje, Ayrson? Direito constitucional. Quem sabe eu aprendo, porque eu não consigo aprender com outro professor.
É verdade, ó, só de eu falar com você já fica arrepiada e já dá até vontade de chorar. Mas é verdade, essa turma aqui eu me alivio quando eu venho dar aula para vocês, porque eu sinto que é uma troca, entendeu? Eu não só dou, não só passo o conteúdo, entendeu? Mas a gente tem uma troca. E quando as turmas são muito grandes e aqui pelo remoto, a gente não consegue sentir esse calor. Então, vocês, por mais que eu tenha convivido ali 2 semanas só, mas a gente conviveu depois um ano inteiro por aqui. Então, a gente consegue ter essa proximidade, né? Então, isso aqui, para mim, me alivia muito. Não que eu não goste das outras turmas, dos outros alunos, não é isso, mas é que aqui eu me sinto mais à vontade. Idem, professora. Ô, professora, que bom saber isso. Até para a gente é emocionante. Eu acho que para todo o grupo, estou falando mais em nome do grupo, porque eu queria que você tivesse conhecimento do grupo particular que a gente tem aí. E até agora, até pessoas que não te conhecem pessoalmente, como eu tive o prazer, sempre te defenderam em termos de qualidade, pontualidade, e hoje, mais que nunca, você provou para a gente o seu compromisso para com a gente. Então, isso para mim é muito valioso, a pessoa não ser só professor e ter uma preocupação. As tuas aulas você sempre deixa muito bem explicado. Todo mundo, tipo assim, a tua aula passa que a gente não vê, professor, se quiser tomar mais meia hora, 20 minutos. Tem aula que a gente não vê a hora de acabar. Mas o dia que você quiser se estender aí, cara, pode, tamo junto. E para mim é a mesma coisa, é um prazer para mim estar aqui Professora, com vocês. Vocês estão sendo meu remedinho nessa quarentena. me permite fazer um adendo aí, eu faço das palavras do Ayrce e do Adilson as minhas também, tá? A gente tem Obrigada, uma sessão Éder. muito boa com a instrução que você nos passa. Agora, só fazer um questionamento, deu certo a sua Não deu, tarefa do dia de Éder. hoje? Não, Poxa, não deu, professora. Éder. Mas eu acho que, na verdade, assim, é que a gente não tem previsão legal para fazer ou para deixar de fazer, né? Eu não peguei ainda o acórdão, né? Porque o acórdão acho que só vão colocar no sistema amanhã, mas eu acho que Deus faz as coisas meio que certas, entendeu? Eu conversei com o cliente depois, expliquei para ele, porque ele também estava na dúvida, porque ele ia tirar um bloqueio de um carro, vamos supor aí, de 80 mil para colocar num bloqueio de um carro de 120 mil. Então, ele ia ficar com mais dinheiro empatado na realidade, né? Então, é aquela coisa, Deus age ali, a gente às vezes não vê aquilo agora, né? Que as coisas acontecem. Mas eu rezo antes de fazer essas audiências, sustentação oral, né? Para dar tudo certo, para o Espírito Santo iluminar minha fala, né? E eu acho que não, as coisas, né, acontecem ali. E dentro do que a gente é capaz. Também não adianta eu ir lá e querer brigar com 3 desembargador, que não vai adiantar. Eles viram, eu demonstrei tudo que eu tinha para demonstrar, eles entenderam que não. É vida que segue. O nosso problema aqui é que o judiciário é muito moroso. Qual que é o problema desse cliente? É que ele está com esse carro bloqueado há 2 anos, desde fevereiro de 2019. E o que acontece? São 11 réus. Nem todos os réus ainda foram citados. Não teve nem citação ainda. Vocês entendem? Que era coisa que para estar acontecendo ali, no máximo, em 3 meses. Então, é muita morosidade a gente falar que não ocorreu uma citação de um processo em 2 anos. Em 2 anos já era para ter sentença. Já era para estar pelo menos ter terminado a audiência, ter tido instrução, perícia, alguma coisa desse tipo, mas nem citou ainda. Então, todos os 11 réus ali, se todos forem inocentados depois, eles tiveram prejuízo, entendeu? Então, o judiciário, ele faz primeiro, para depois ele ver, então, realmente você não tinha culpa, entendeu? Mas e daí? Quem vai responder por isso? Por tudo isso que ele passou? Por todas essas custas? Porque cada agravo desse é no mínimo R$400. Só de custas, entendeu? Então é um prejuízo muito grande. O judiciário, ele é muito moroso. Hoje, eu advogo muito pouco por conta disso.
por decepção ali mesmo, sabe? É de ver as decisões. Eu tive uma cliente esses dias que ela trocaram o prontuário dela médico, aí a gente entrou com uma ação de indenização contra o plano de saúde, o hospital, e eu juntei o prontuário de outra pessoa, e a juíza, a leiga, teve a capacidade de falar que eu não comprovei. Eu não comprovei, eu juntei o prontuário médico de outra pessoa, pedi para intimar aquela outra pessoa, para provar que ela não conhece aquela pessoa, que ela nunca viu, e ele entendeu que não. E daí, para recorrer, a pessoa não ia ter justiça gratuita, ela ia gastar mais R$ 400 para estar recorrendo. E aí, se ela perde num tribunal ainda, ela, além desses R$ 400, ela ainda tem que pagar aí mais 10% de honorários. Como era para 2 pessoas e o valor da ação era de 5 mil, era mais milão que ela ia ter que gastar. Então, a pessoa vai correr atrás disso? Não, não vai. Mas e se tivesse acontecido alguma coisa com ela na ambulância e os enfermeiros olhassem aquele prontuário médico dela? Ela tinha morrido, porque ela estava saindo de um hospital porque ela tinha tido um AVC. Ela veio para casa de ambulância, porque ela não andava. E colocaram o prontuário médico de uma pessoa 20 anos mais velha que ela. Professora? Professora? Pode falar, tio, estou ouvindo. A senhora viu por que aumenta a autotutela? Porque as pessoas, claro que é errado, mas as pessoas perdem a fé na justiça, essa morosidade, essa descrença de que você vai lá ter um respaldo, juntando todos os seus documentos legal, lícito, e a justiça te dá uma resposta que fala assim, cara, você é um trouxa, sabe? E aí é onde que isso está impregnando na sociedade, e passa de um para outro, e aí vem o Supremo com aquela vergonha, sabe? Não tem como, professora, falar que isso vai acabar igual o racismo. Não vai acabar. Infelizmente, eu queria que acabasse, mas não vai, sabe? A gente pode falar que vai, mas não vai. Tem hora que eu me revolto, que é concurso, que, na verdade, eu falo para minha mulher, isso aqui é ensinando a gente a ser bandido, porém a gente tem que ter carteirinha. O outro bandido não pode. Isso aqui é um bandido que tem a carteirinha. Não. Desculpa eu falar, mas é o meu entendimento hoje. Eu acho que, assim, os advogados, eles até fazem a parte deles, sabe? Mas o judiciário não colabora. Eu acho que acontece muito que os juízes, eles estão há muito tempo lá na função deles e eles acabam esquecendo como é que estar do lado de cá, entendeu? Porque eu não consigo falar para vocês, eu, Aline, tá? Vocês até podem ser diferentes. Eu não consigo falar para vocês, por exemplo, que vocês vão vir vão me procurar, e daí eu não vou me envolver emocionalmente com o seu processo. Eu, Aline, entendeu? Que eu não vou sofrer, a não ser que seja alguma coisa muito irrelevante ou alguma coisa desse tipo. Então, hoje, eu acabo advogando para um número mínimo de pessoas, que normalmente são pessoas próximas, né, que esses 2 casos que eu contei para vocês são pessoas próximas minhas, que não tinha como eu falar não, e daí eu acabo ficando desse jeito. Eu acabo ficando chateada, sabe? Essa cliente mesmo, quando eu mandei a decisão do juiz, eu falei para ela, falei assim, vou te mandar a decisão, mas eu quero que você não fique nervosa, tá? Não fique triste. E daí passei tudo, passei das custas, passei tudo, mas é isso. Mas eu acho que a gente precisa de gente igual vocês, que vão ali, sabe, para brigar. Eu tinha uma outra audiência para fazer, do juizado à tarde, hoje, e daí, como eu não sabia se ia dar tempo, eu até pedi para uma colega minha fazer, que é quem eu divido as ações. E daí ela fez, e daí, graças a Deus que ela fez, porque daí o advogado da outra parte começou a querer meio que mandar na audiência, e daí eles acabaram fechando o pau na audiência. E ainda bem que eu não estava, porque eu já não estava bem. E daí era ainda perigoso eu começar a chorar de nervoso na hora. Então, isso acontece, mas isso sou eu não consigo. Então, por exemplo, eu termino aqui a aula, eu não abro meu e-mail para ver publicação. Porque se eu for ver publicação, eu não vou dormir. Eu vou ficar nervosa e enquanto eu não fizer, não cumprir aquele prazo, ou não passar toda a minha revolta com aquela decisão, eu não vou ficar em paz.
Mas isso sou eu, tem gente que separa bastante, entendeu? Eu já não trabalho com penal, com criança, coisa de família, essas coisas que tem muita treta por conta disso. Não quer... Professor, Pode falar, Wilson, pode falar. Depois eu falo. não, é só uma colocação com relação a esse processo demorado. Teve uma época que todo mundo alegava que o processo era demorado porque o trâmite era demorado, tinha que digitalizar tal. E agora nós estamos numa época em que tudo praticamente foi digitalizado, creio eu, É né? tudo E ainda digital. continua, pois é. Mas Então não é esse o ainda problema. mas ainda precisa de ser humano, entendeu? Acho que foi ontem que eu estava dando aula. O que acontece? Os cartórios, o CNJ, ele orienta que cada cartório tenha no máximo 3.000 processos por cartório para um juiz, tá? Os cartórios aqui de Maringá, eles têm 12.000 processos. 12.000 processos. Então, é humanamente impossível que o juiz dê conta. A gente sabe disso, entendeu? Mas 2 anos de uma citação, entendeu? É muito tempo. E daí o meu cliente vai chegar lá na frente, vai ser feita uma perícia, vai ser comprovado que a assinatura realmente não é dele, e daí todo esse tempo. Isso não vai ser agora, tá, gente? Isso aí vai demorar pelo menos mais um ano. Quando for, né? Quando Não é for, que... e a sentença vai demorar muito mais ainda, porque você imagina 11 réus apresentando defesa, 11 réus fazendo perícia, produzindo prova e tudo mais. Vai demorar muito. Professora, mas o juiz, no caso, não pode fazer nada meio que provisório? Ele pode, ele bloqueou. Ele fez provisório, bloqueou. É a tal da tutela antecipada. Nós estudamos isso, estamos estudando sobre isso. E, professora, um dos motivos de eu talvez eu gostar do direito é essa hora da briga aí. Eu gosto. Eu sou muito competitivo, eu não aceito perder. Então, Eu tipo assim, também brigo em audiência com juiz, com advogado, essas coisas, mas é que assim, aqui a fase que a gente está passando, para mim, ela tá delicada, entendeu? Então, ou eu ia perder o senso, entendeu? Ou eu ia começar a chorar, alguma coisa ia acontecer, não ia ser boa. Pra gente também, eu perdi só essa semana 4 conhecidos e um amigo, não, 2 amigos, assim, muito próximo, mas muito mesmo. E perdi mais 3 conhecidos, assim, de conversar aqui na rua, oi, tudo bem e tal. Mas hoje acabou de falecer, faz 10 minutos, um mega empresário aqui na área de importação de peça de bicicleta aqui em Sarandi, um puta amigo. Então eu tava falando com minha mulher, cara, eu já tô meio perdido, já não sei mais o que pensar, o que fazer. Tá difícil mesmo. Mas, gente, obrigada, desculpa aí o desabafo e estamos juntos, né? Sempre falo para vocês que nós estamos juntos e nós realmente estamos juntos. Pode falar, Alex. Professora, só uma coisa. Eu acho que era no ano passado, volta e meia apareceu uma propaganda para mim no Facebook. Daí aparecia lá uma advogada que ela falava que em uma audiência ela dirigiu a palavra ao cliente de outro advogado e o advogado foi hiper estúpido com ela. Daí, como a professora foi nossa professora de ética, se numa situação dessa, tipo assim, numa audiência, eu falar, dirige esse tom de voz à senhora, sua mãe, não sei o quê, e dá um soco na mesa. Será que... Eu fiquei pensando na situação. Eu tô errado? O que acontece na situação? Na verdade, quem coordena a audiência é o juiz. Então, o correto é você virar para o juiz e falar, excelência, pela ordem, isso não é forma de estar se tratando a testemunha, a parte, né? E depois está podendo fazer uma denúncia na OAB, alguma coisa desse tipo. O ideal é isso. A gente sabe que na hora não é isso. Eu já vi várias vezes acontecer de advogado bater na mesa, isso, aquilo, sabe? A gente tem que tentar ser o mais contido possível, porque depois você pode estar respondendo um processo disciplinar por falta de decoro. O doutor, o Erso Quaresma é especialista nisso, né? Bater em mesa, quebrar tudo. O Erso, tem ele no Face. O Erso Vocês vão doido, adorar quinta-feira. Vocês vão amar ele quinta-feira. Vocês vão gostar bastante. O Erso lá? É o que defendeu o Bruno.
Professor, eu vou falar para você, sinceramente, eu não Eu tô gosto da o Erso eu onde? sou meio parecido com ele, mas não gosto muito da linha que ele toma na Mas é defesa. cada um, né? Isso é de cada um, né? Porque tem Eu gente, sou é que na super fã dele. verdade, vocês têm que entender o seguinte, é que o advogado criminalista, ele não está defendendo o crime, ele está defendendo o direito do cliente de receber a pena correta. Então, é isso. Tem prova suficiente? É réu confesso? O que a lei permite, né? Então, é isso. Ele vai estar, Alex, vai ter uma aula magna para vocês quinta-feira. Eu não sei se é no Instagram do Direito SMG ou no do Sancel. Vai ter uma live quinta-feira com ele e com o Sancel. Na quinta-feira, 8 horas. Perdão, professora, que eu tô com os problemas de família, eu não tô acompanhando nada. Que massa, cara. Eu Não tem sabia dessa. problema, não. Daí depois o Sancel deve estar mandando aí no grupo dos líderes, né? Avisando tudo direitinho. Aí vocês entram lá e vê. Mas vamos lá, então, gente. A gente precisa terminar os princípios. Tô preparando uma aula show para vocês daqui 15 dias sobre Chernobyl. Estão lembrados do acidente de Chernobyl, lá em 1986? Para quem tiver Netflix e quiser assistir, tem até uma série lá, é uma temporada só, acho que são quatro capítulos. Se vocês puderem já assistir, que daí quando a gente entrar aqui para o debate, vocês já vão conseguir estar visualizando sala de comando, como que era a usina. Então, se quem tiver aí o Netflix, já procura lá, porque tem uma série lá, que daí a gente vai entrar aqui para estar falando de direito difuso, né? O que é aquilo lá? Porque a questão do Chernobyl foi para o mundo, né? Ela soltou aqueles tóxicos para o planeta, né? Porque aquilo lá foi para a atmosfera. Então, a gente vai estar vendo um caso bem prático aí de Chernobyl. Eu não lembro agora qual que é a data da prova, mas se não der para fazer antes da prova, a gente vai fazer depois da prova, porque antes da prova eu gosto de fazer uma aula só de revisão com vocês, né? Então, daí a gente faz depois, se não der tempo de fazer esse bimestre. Beleza? Vamos aqui, então, para a gente terminar os princípios, que daí depois a gente vai começar a questão do meio ambiente, né? Que é aí um dos mais importantes, a gente pode estar falando dentro do direito difuso coletivo. A gente, semana passada, estava falando dos princípios. Eu parei ali no princípio da disponibilidade motivada. Ai, cadê aqui? Aqui, eu terminei nesse aqui, princípio da disponibilidade motivada. Hoje a gente vai começar a falar ali do princípio da não taxatividade dos direitos tuteláveis, tá? Então, esse princípio aqui, ele tá ali no artigo 18 do Código de Processo Civil, tá? Do CPC. Então, o que acontece? Antes, as pessoas não podiam pleitear alguma coisa em nome próprio ou direito alheio, salvo se a lei autorizasse. Então, por exemplo, eu só podia estar pleiteando para o meu filho se ele fosse menor de idade, né? E depois, com a entrada desses direitos no rol dos direitos tuteláveis pela ação civil pública, então hoje, por exemplo, o Ministério Público pode estar fazendo isso, a OAB pode estar fazendo isso, uma associação pode estar fazendo isso, então a gente hoje tem essa possibilidade, né, dessas ações terem a entrada dada por pessoas que não sejam a pessoa que tem o direito. Então, aqui a taxatividade, a não taxatividade, é que não necessariamente eu, que fui atingida, entre com a ação, tá? Então, esse que é o princípio da não taxatividade dos direitos tuteláveis. Então, Pode explicar de novo, professor? Posso. Então, por exemplo, aconteceu um problema ambiental aqui no meu bairro. Aconteceu algum problema aqui ambiental no meu bairro. Eu seria a pessoa correta para estar entrando com essa ação, eu e os meus vizinhos.
De acordo com esse princípio, não precisa mais ser eu para estar entrando com essa ação. Pode ser uma outra pessoa, entendeu? Pode ser o Ministério Público, pode ser a OAB, pode ser uma associação, tá? Então, não necessariamente o detentor do direito tem que entrar. Então, caiu essa taxatividade. Caiu essa obrigação que só o atingido é que pode entrar com a ação. É isso que é esse princípio. Essa ação, por exemplo, desse cliente meu hoje, que eu tinha lá a sustentação oral, o que aconteceu? Uma pessoa participou de uma licitação, uma prefeitura, e o prefeito era parente dessa pessoa. E ela não podia participar, ela já não podia participar. E ela ganhou, prestou o serviço foi realmente prestado e foi pago. E daí, o que aconteceu? A prefeitura poderia ter entrado com uma ação depois, né, de devolução do valor, fazer uma queixa-crime, alguma coisa desse tipo. Mas ela não fez. Quem fez? O Ministério Público. Então, o Ministério Público entrou com essa ação civil pública, tá? Não necessariamente quem foi o prejudicado precisaria estar entrando com a ação. Nesse caso, não foi o Ministério Público. Professora, mas qualquer um pode ou tem que ser as associações? Não, aquelas pessoas que a gente falou lá do artigo 82, do Código do Consumidor. Tá, e associações. Isso, Estado, União, município, Ministério Público. Tá, então vamos lá. Então, se você e as pessoas do seu bairro não quiserem entrar, ou não entrarem, uma associação, ou a União, ou o Ministério Público, eles podem. Podem, e antes não podia. Ok, obrigado, professora. Nada. Mas alguém ficou com alguma dúvida desse aqui? Isso, os legitimados, Paulo. Isso mesmo. Eu vou voltar aqui. Outro princípio é o princípio da atipicidade, tá? No material de vocês vai estar a atipicidade da tutela jurisdicional coletiva, tá? Esse princípio também vocês vão encontrar que alguns doutrinadores colocam como princípio da máxima amplitude, tá? Então, o que acontece? Que os instrumentos processuais, né, que eu tenho ali no Código de Processo Civil, né, como entrar com ação, como fazer prova, tudo que eu puder utilizar ali no CPC, esses instrumentos processuais, eles devem ser utilizados nos direitos coletivos, tá? Então, eu tenho que estar podendo utilizar tudo ali para estar fazendo essa tutela se comprovar ali aquele direito. Por que atipicidade? Porque isso não é típico, é atípico, tá? Porque dependendo do tipo de um processo, se fosse um processo comum, por exemplo, essa minha cliente aí com o plano de saúde, o hospital, eu poderia vir fazer qualquer tipo de prova? Não. O CPC hoje, quando eu vou fazer prova, eu tenho que justificar porque eu vou fazer prova. Então, por exemplo, desse meu cliente que eu vou pedir a perícia da assinatura, eu tenho que vir e já meio que demonstrar que aquilo lá está incorreto e que por conta disso eu quero que faça uma perícia, tá? Sob pena de indeferimento. Se eu não justificar, e bem justificado, tá, gente? E bem justificado, o juiz pode indeferir a minha petição de prova. Então, esse princípio aqui da atipicidade, é isso, é que eu não preciso no direito coletivo. Lembrem-se que a gente está falando de direito coletivo aqui. Então, aqui eu não preciso, porque é um tipo de processo atípico, tá? É um tipo de processo atípico. Por isso, o princípio da atipicidade, tá? Então, eu, por exemplo, eu não posso pedir para fazer uma prova pericial se eu não tenho nenhum objeto para perícia.
Como é que eu vou fazer uma prova pericial se eu não tenho objeto de perícia? Tá? Já que nesse tipo de processo, não, eu posso pedir qualquer tipo de prova. E daí, o juiz vai ver ali qual que é a melhor forma da gente estar utilizando ali os instrumentos processuais que eu tenho. Alguém quer perguntar? Não? Tudo certo? Então tá. Alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Não? Não, eu ia perguntar. A senhora falou assim que nesses processos é onde a senhora não precisa o quê? É que, na verdade, o que acontece? O normal, o processo normal, eu tenho que justificar a prova, tá? Eu tenho que tipificar. Eu quero perícia por conta disso, disso e disso. Entendeu? Já que no processo coletivo, esses instrumentos aí processuais, é que eu estou falando no exemplo da perícia, eu não preciso vir com essa comprovação tão explícita. Ah, tá. Porque a regra geral é qual? É que eu preciso especificar a prova e por que eu quero fazer a prova. Então, essa é a regra geral. É o que é típico, é o que é normal. No processo coletivo, não. No processo coletivo é atípico. Eu não preciso vir e fazer prova e explicar por que eu tenho que fazer a prova daquilo lá. Tá? Beleza. Vai entrando, aos pouquinhos nós vamos entendendo. Vai entrando. O outro princípio é o princípio da boa-fé. Esse aqui, a gente pode colocar aí que eu, na minha opinião, é um dos principais princípios, né? Na verdade, ele é norma fundamental, né, para o processo civil, porque quanto mais adequado for o comportamento ali dos sujeitos no processo, maior será a possibilidade de se alcançar ali a finalidade buscada. E qual que é a finalidade buscada num processo? Justiça, né? Todo processo que a gente entra, todo não, né? A gente sabe que tem gente que entra com processo para ganhar dinheiro, para ganhar tempo, né? Para prejudicar o outro, né? Eu já é que hoje eu não advogo mais assim, mas eu já ouvi de vários clientes, não, eu vou entrar com ação só para dar dor de cabeça. Entendeu? Eu vou entrar só para dar dor de cabeça, só para ele ter que gastar com advogado, sabe? Coisas desse tipo. Então, esse princípio da boa-fé é isso, tá? Então, para mim, ele é o mais importante. Então, quanto mais as pessoas ali, as partes do processo, agirem com boa-fé, melhor, né? E maior a probabilidade da gente chegar à finalidade ali daquele processo, que é o quê? Buscar justiça. Então, se o camarada, ele já entra com má fé, mas as partes ali, o juiz, eles estão agindo com boa fé dentro do processo, vai ser comprovado no final que aquilo lá realmente não ocorreu, tá? Então, o princípio da boa fé é isso, tá? É buscar que se chegue ali num resultado ideal. A gente sabe que nem sempre a justiça consegue alcançar isso, porque ela não vê tudo, né? Então, eu falo que sempre que um cliente me procura, principalmente trabalhista, quando é empresa, quando eu converso com a minha sócia, eu falo, olha, tem a versão dele, tem a versão do trabalhador e tem a real versão dos fatos, que é essa que normalmente o juiz busca, para poder estar fazendo justiça. Então, quando uma dessas partes ali, elas não estão agindo de boa fé, provavelmente aquela decisão seja viciada, ela não vai ser justa, né? Professora, vamos lá, deixa eu te questionar em situação aqui até. Por que quem colocou na cabeça do ser humano algo nesse sentido? Eu já passei por isso e foi muito doloroso, muito mesmo. Você dispensa uma pessoa, você vai lá, paga tudo certinho, conforme o sindicato te pede, sabe, tudo certinho, não mija fora do pinico, você faz tudo certinho. Algum filho de alguma coisa, de um advogado, de um amigo, de alguém, de um sindicato, não, você tem que ir lá e ferrar o cara e fazer isso ou fazer aquilo. Cara, eu perdi a fé dos funcionários, na verdade. Você vai perdendo.
Pô, fomos no sindicato, fizemos tudo certinho. O cara assinou uma carta lá e ainda eles entram e, final, eles têm razão e ainda levam mais dinheiro. Eu não entendo. Eu não consegui entender ainda essa equação. Adilson, na verdade, isso aí, eu vou te falar, acontecia muito antes da reforma da CLT. Realmente acontecia. Por quê? Porque a empresa ficava responsável de fazer prova contrária de tudo que o empregado alegava. Hoje, não. Hoje, o empregado, a maioria das coisas que ele alega numa reclamatória trabalhista, ele tem que fazer prova, tá? Apesar da CLT ter como princípio básico dela lá a proteção ao trabalhador, porque ele é o hipossuficiente e tudo mais, ainda tem coisas que a empresa precisa fazer prova ou fazer contraprova. Mas o número de ações trabalhistas caíram muito hoje por conta disso. Então, quando uma pessoa vem me procurar, semana passada, por exemplo, veio um cliente me procurar, que ele trabalha para um plano de saúde, e o plano de saúde registrou ele com R$1.000 e estava pagando por fora, pagava por fora em dinheiro. Então, ele não tem nem como fazer prova de que ele recebia por fora, né? E daí eu falei, olha, para entrar com ação, para você conseguir receber tudo aí, porque daí vai ter diferença no recolhimento do INSS, vai ter diferença no valor do depósito do FGTS, vai ter diferença no valor da sua rescisão, vai ter diferença no valor do seguro-desemprego. Então, falei para ele, você vai precisar de prova. Se você não tem documento, você vai ter que arrumar um colega que já trabalhou nessa empresa e que recebia o pagamento dessa forma. Então, hoje isso diminuiu, tá? Não quer dizer que zerou. Eu, como advogada, o que eu oriento hoje? Os empresários a estarem fazendo o acordo por homologação judicial. Quer mandar o funcionário embora? É um funcionário de tempo, o valor é alto, faz por homologação judicial. Paga um advogado e paga as custas. Por quê? Porque se fizer por homologação judicial, ele não vai poder entrar na justiça para brigar. É isso. Professora, mas é assim, realmente nesse aspecto melhorou, né, essa questão, porque havia muita distorção mesmo, né? Porém, a gente vê ainda que, muitas vezes, nesse caso que você citou aí, o funcionário, ele tinha ciência que ele ia receber por fora. Então, sabe, aí depois o cara entrar na justiça para poder... Por isso, nesse aspecto, nós sabemos que com a nova lei que foi feita aí, né, essa questão trabalhista, reforma trabalhista, muitos não podem mais entrar no processo, uma vez que eles assinaram os documentos, não podem mais, porque agora o juiz vai considerar que ele estava ciente daquilo que ele estava recebendo na época. Então, né? Ayrson, mas é que assim, por fora não existe. A lei não tem essa previsão. O empregador não podia fazer isso, ele não podia, entendeu? E o empregado, ele aceita. Por que ele aceita? Porque ou ele aceita aquilo, ou ele vai passar fome. Tipo assim, é igual começo de namoro, cara. Tipo assim, o cara chega lá, você aceita tudo, você entendeu? Tudo é bonito, tudo é muito simples. O cara precisa trabalhar. Depois, tipo assim, quer conhecer quem está namorando, larga dele. É mais ou menos assim que funciona. Entendeu? Mas a minha Mas eu acho que ambos estão errados aí, porque você fala assim, mas senão não trabalha. Mas, ora, se ele já está aceitando uma empresa com esse tipo de ideologia, então ele tem que estar preparado para as consequências também. Eu acho que há muito protecionismo aí também. E o empregador também tem que estar preparado. Né? Mas é que, na verdade, é que é uma relação que já começa errada. Agora, ela já começa errada por quê? Porque a gente tem uma pessoa que é hipossuficiente, que ela precisa. Ela está aceitando aquilo ali por necessidade. O salário desse, por exemplo, que eu estou falando, é R$1.000. E ele recebia por fora, aí dependendo do mês, mais 1.000. Então, isso faz muita diferença. Só que ele não tem outro emprego, ele não tem uma formação, ele tem mulher, ele tem filho, ele não tem condição. Então, a pessoa acaba se sujeitando. É igual aquela mulher que fica em casa apanhando do marido, porque ela não tem profissão e ela não tem como sair de casa, que ela vai passar fome, ela e os filhos.
Então, a gente sabe que isso realmente acontece. Não quer dizer que todos os casos são assim. Eu sei, já falei aqui para vocês, tem muito funcionário que entra só para sacanear. Eu já vi juiz virar para empresário e falar assim, paga quinhentão, só para a gente encerrar o processo, entendeu? Porque o cara realmente tinha recolhido tudo, ele tinha feito realmente tudo certo. E o juiz fala, vamos encerrar isso aqui, paga quinhentão para ele. Eu já vi isso também. Como a senhora falou, é a mesma coisa. Uma vez eu estava vindo de São Paulo e o polícia me parou e ele me enrolou 1 hora, mais ou menos, e vai daqui, vai dali. E não tinha nada errado, E falou que o carro era roubado e tal. Eu falei, se é roubado, então você pega ele, leva para o pátio, prende, depois pega o advogado e vem aqui, simples. Não, mas não é assim que funciona. Resumindo, depois de 2 horas eu enrolar, 3 horas da manhã, vindo de São Paulo, ele falou, faz o seguinte, dá um café aí e vai embora. É a mesma coisa do juiz falar isso, tipo assim, pô, você tá certo ainda, você chegou naquele ponto, ainda você tem que dar os R$500, tá certo que seria um valor significante, mas eu não concordo, tá? E pior ainda, não sei se a senhora recebeu porque você tem boa fé. Quem tem boa fé normalmente não concorda. Então, professor, a senhora recebeu aquele vídeo do empresário lá da churrascaria de São Paulo? Chegou a ver? Não. Eu mandei no grupo, depois eu te mando. Que a juíza mandou lá uma multa de 17 milhões lá, porque o cara mandou os funcionários embora nessa pandemia. E, cara, eu vou te mandar o vídeo, a senhora olha o vídeo e vê. Eu até mandei no grupo nosso aqui. Eu achei um absurdo aquilo. O cara levou uma multa porque mandou os funcionários embora numa pandemia e não tem como bancar. Uma empresa que de muitos e muitos anos, sabe? A juíza... Não, eu acho que tem esses casos, mas eu, por exemplo, teve um outro cliente que me procurou, um aluno até, lá de Paranavaí, que o governo estava pagando uma parte do salário, né, acho que 80%, sei lá, e ele tinha que reduzir a carga horária dele, ele tinha que fazer só 6 horas de trabalho. O que o patrão fez? Não, você vai receber os 80% e vai trabalhar 8 horas. E o patrão ia pagar aquelas 2 horas a mais? Não pagou. Entendeu? Então, tem os dois lados, tá, gente? Tem os dois lados. Então, para que um processo funcione bem, as partes têm que estar agindo com boa fé. Mas isso normalmente não acontece, tá? Normalmente não acontece. Você vai ter que descobrir ali que o outro lado está fazendo alguma coisa ali, falsificando, adulterando, juntando testemunha, né, para estar mentindo, alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, essa que é a realidade. Mas a boa-fé, por isso que eu falo, o princípio da boa-fé, ele é o nosso princípio fundamental, mas não é o que mais ocorre nos processos. Na verdade, é o que o Écio Quaresma falou uma vez, muito lá, que é o direito certo, ter o direito errado e eu advogo por direito que funciona. Estou aprendendo isso. É os 3 direitos. Entendeu? Porque meio... não conecta uma coisa com a outra. Eu vou tentar trabalhar com esse direito que funciona. Infelizmente. Se tiver que ser certo, vai ter que ser. Se tiver errado, vai ser. Posso fazer outra pergunta? Assim, para que eu possa me preparar para o mercado, né, de direito. Você diz que defende algumas causas aí, mas eu queria saber, você, com seu perfil que tem demonstrado para a gente que você gosta das coisas certas, corretas, fazer preparação, tudo, e que você luta pelo aquilo que deve ser lutado, claro. Você, quando pega um cliente, assim, que você sabe que você está defendendo, você percebe isso? Você percebe que a parte que você está defendendo é aquela que, na verdade, talvez não esteja agindo muito corretamente. Como que você procede como profissional agora? Eu quero um exemplo seu, por favor. Por exemplo, nas ações de família, quando é divórcio que envolve filho menor e tem guarda, né? Guarda, imóvel para ser dividido, bens, essas coisas. Normalmente, se for, por exemplo, o marido, né? E ele vem me procurar, eu já aviso, você vai fazer acordo? Ela tá pedindo isso, entendeu? Porque normalmente ele já vem, me traz o processo lá, e eu já vejo, você vai fazer acordo? Você vai abrir mão da sua parte da casa para os filhos? E daí eu já explico que se tiver para os filhos, a mulher não vai poder estar vendendo, se ela for querer vender, ela vai ter que entrar com processo judicial, o Ministério Público vai ter que estar aprovando, ela vai ter que estar comprando outra residência.
né? A pensão, né? Você vai estar podendo pagar isso? Quanto que você vai estar podendo pagar? Me mostra a documentação. Se ele fala não, que ele não quer nada, que isso, que aquilo, eu falo, ó, isso aí você vai ficar brigando uns 5 anos. E daí o que que eu faço, Ayrson? Ou eu falo que eu não vou pegar, porque o processo vai demorar muito e para mim não compensa, ou eu cobro um valor bem alto e daí o cliente não pega. Ele fala, ah, então tá, doutora, obrigada. É as duas Ok, opções que eu tenho, que eu, Aline, faço isso, entendeu? Porque tem gente que quer brigar por causa de garfo, entendeu? Na hora do divórcio, entendi. porque tá magoado, porque foi trocado, ou por qualquer outra coisa, entendeu? E daí é o que eu faço. Eu falo, ó, a questão é essa. Então, se você quer daí, ou senão eu realmente falo, olha, eu acho que teu caso vai ser um processo muito demorado, eu não estou pegando esse tipo de processo, tá? Porque eu dou aula, eu tenho outros processos, então eu não vou estar podendo pegar. E é isso. Compreendi, compreendi, professora. É isso que eu Para ter uma acabo noção fazendo. de, como ter uma noção de como ter o jogo de cintura em algumas situações como essa. Mas muito obrigado, então. De nada. Beleza, gente? O próximo princípio aqui é o princípio da eficiência, tá? Esse princípio aqui, ele foi acrescentado na Constituição Federal só em 1998, tá? É um dos princípios constitucionais principais da administração pública, tá? Ele está lá no artigo 37, no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Eu vou ler aqui para vocês, ó. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiências, e daí eles colocam uma série de outros, tá? Então, esse princípio da eficiência é para as coisas funcionarem ali da melhor forma possível, tá? Então, essa morosidade que eu falei para vocês ali, é uma coisa para estar se alegando, o processo não está sendo eficiente, entendeu? Ele não está conseguindo dar ali para as partes o que ele tem que proporcionar, entendeu? Você ficar 2 anos com o veículo bloqueado e as partes ainda nem serem citadas, eu calculo, pelo que aconteceu até agora, que esse processo ele não vai ter sentença antes de completar 5 anos. Então, eu vou ter aí ainda mais, pelo menos uns 3 anos pela frente. E as pessoas que forem inocentadas? E aí? Esse processo foi eficiente? Ele foi eficaz? Ele trouxe justiça? Ele pode ter trazido justiça ali para aquelas partes que estavam realmente envolvidas. E as outras? Porque até funcionário da prefeitura que ganha ali R$ 1.200 teve a conta bloqueada. Teve a conta bloqueada. Só foi desbloqueado depois quando contrataram um advogado para estar falando que aquilo lá era valor de salário, que não podia estar bloqueado. Entendeu? Foi feito justiça. Esse funcionário que ganha R$ 1.200, ele tem um carrinho lá, 1998. Ele não vai poder trocar esse carro. O caso do meu cliente, ele tem um pouco mais de dinheiro, mas e daí? É porque a pessoa tem dinheiro que ela pode ser injustiçada? Então, o processo, ele está funcionando com eficiência? Ele funcionou? Não, ele não funcionou lá desde o começo, quando deixaram um parente participar de uma licitação. Então, o ente público ali, ele já não funcionou com eficiência. Então, a questão da eficiência é isso, é como que aquilo ali tem que funcionar de uma forma eficiente, tá? E dentro do direito coletivo, a mesma coisa. Ele está onde, professor? Você falou no caput de onde? Do 37, da Constituição Federal. Artigo 37, caput. Da Constituição Federal, certo? Isso. Okay. Tá bom? Estou lendo a Constituição, Ave Maria, que trem chato e extenso. Eu li, professora, inteirinha a Constituição. Olha só, você tá bem, hein? Que eu acho que eu nunca li a Constituição inteira.
Ó, daí eu coloquei para vocês aqui que tem outros doutrinadores que colocam outros princípios aí para o processo coletivo. Vai depender muito aí da área que esse doutrinador tiver falando. Então, se ele for para a área ambiental, se ele for para a área civil, né, dano do consumidor, então vai variar bastante, tá? Daí cada um vai acabar utilizando o princípio que lhe cabe melhor ali na sua doutrina, tá bom? Deixa eu só parar esse aqui. Deixa eu tomar uma água. Eu falo demais, né, gente? Eu falo demais. A gente gosta de ouvir a professora. Mas tomara Deus que eu consiga voltar ainda a dar aula para vocês até antes do 10º semestre, para a gente ter aula presencial. Junta com a gente, quase não fala, quase não quer saber, quase não enche o saco. Imagina. Mas isso é ótimo, é ótimo quando a sala participa. É excelente. Pessoal, agora a gente vai começar o material que está lá no AVA de hoje. Eu deixei uma perguntinha lá para vocês, é bem subjetiva, tá? A pergunta é bem para vocês estarem falando ali do que vocês, né, sentem e entendem com isso, né? Eu acho que o direito coletivo, assim, tem dois pontos muito fortes no direito coletivo. O primeiro deles é a questão do meio ambiente, como direito difuso e coletivo, e o outro é a questão do consumidor, que a gente vai estar vendo mais para frente, tá? Então, a gente vai começar falando aqui da questão do meio ambiente. O meio ambiente, gente, é uma coisa de interesse coletivo, né? Não tem como a gente falar que essa preocupação com o meio ambiente saudável, né, esse equilíbrio ambiental, não é de interesse coletivo, né? Isso já está mais que comprovado. E quando eu falo aqui, gente, dessa proteção ao meio ambiente, eu não estou falando só lá da Amazônia, do Pantanal, tá? Eu não estou falando só disso. Eu estou falando, por exemplo, quando você compra uma chácara numa beira de um riozinho, e daí, quando você vai construir, você tem que manter aquela área, aquela APP, né? Aquela área de proteção e preservação. Então, todas essas preocupações, né, elas são coletivas, porque aquilo lá traz dano, né? Aqui no Rio Ivaí mesmo, vocês já devem ter ouvido falar, vários anos tem enchentes, né, e a água do rio consegue chegar nas casas que estão, sei lá, a 10 metros, 20 metros, 50 metros, longe da beirada do rio, né? Então, por que isso está acontecendo? A APP não foi preservada de forma correta. Qual que é o problema disso? Então, esse problema é um problema de interesse coletivo, porque isso aí prejudica todo mundo, né? A gente, às vezes eu até falo, tipo, a Alemanha, ela fica muito preocupada, né, com a queima lá na Amazônia, com a queima no Pantanal, mas ela não vem aqui falar que as usinas de energia elétrica que ela tem lá são usinas poluidoras. Vocês não veem, eles não veem isso, né? Ninguém vai lá cobrar a Alemanha. Eu acho que eles fazem energia com carvão, que é uma das mais poluentes do mundo, entendeu? Mas eles vêm aqui querer dar pitaco. Não que eles não estejam no direito. Eu acho que até o que eles pensam, a gente desmatou e viu no que deu. Então, hoje, a gente quer que quem tenha saiba preservar, porque a gente não soube preservar e hoje a gente está tendo que fazer o que faz. O Brasil, ele vende em royalties, oxigênio para o resto do mundo. O Brasil vende oxigênio para o resto do mundo. A gente tem no Brasil, principalmente aqui no Sul, Paraná, Santa Catarina nem tanto, mas Paraná, Rio Grande do Sul, a gente tem fazendas de árvores, eu não sei agora se são pinheiros, quais são as árvores, que essas pessoas, elas vendem um metro quadrado por conta do oxigênio que aquelas árvores possuem.
Elas vendem isso para empresas que poluem lá do outro lado do mundo, lá na Ásia, na Europa, tá? Tem muito brasileiro ficando rico com plantação de árvore. Ele só tem que manter a árvore lá plantada, porque aquela árvore vai estar produzindo oxigênio. E o cara do outro lado do mundo compra um certificado aqui do Brasil de área preservada. Então, ele pode poluir lá e pagar aquilo lá com oxigênio que é produzido aqui no Brasil hoje, tá? Então, essa preocupação com o meio ambiente é uma preocupação coletiva, tá? Não falo nem só da questão nacional, né? A gente pode falar aí até da questão internacional, né? E por conta disso, a gente tem um capítulo ali na Constituição Federal que fala disso, né? Desse meio ambiente equilibrado, tá? Eu coloquei lá para vocês assim, ó, a proteção do meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro tem matriz constitucional, por tratar da defesa de um direito humano fundamental, caracterizado ali pela solidariedade, tá? É um verdadeiro direito difuso, né? Porque é para todos, indivisível por natureza, porque não tem como a gente dividir isso, e de titularidade indeterminada, né? A gente, na verdade, as pessoas, os titulares dos direitos são todos, né? Então, ele pertence a todos, a esta geração e às gerações possíveis. Então, não consigo nem determinar quem vai ser essas gerações possíveis, tá? E isso foi tão preocupado, porque antes da promulgação da Constituição de 88, as normas que regulavam essa questão do meio ambiente, elas eram muito escassas, tá? Então, as outras, acho que 6 ou 7 constituições que a gente teve antes da Constituição de 88, elas eram muito escassas na questão de proteção do meio ambiente, tá? Então, essa despreocupação que a gente tinha antes, encontrava explicação em vários fatores, né? Científico, político, econômico, sociológico, né? A consciência que a gente criou, que a gente tem hoje, essa preocupação que a gente tem hoje, ela só veio mais ali no final do século ali, com a promulgação da Constituição de 1988. Se vocês quiserem olhar, a Constituição, ela colocou um capítulo inteiro ali sobre o meio ambiente, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá pequenininho, gente, porque eu copiei o artigo inteiro, tá? Mas acho que dá para ver ali, ó. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, vai estar ali, ó, no capítulo 6, tá? Do meio ambiente. É esse artigo 225 ali. O artigo 1º da Constituição Federal, ele já consagra a democracia como um princípio fundamental, tá? E o artigo 225 estabelece que proteger o meio ambiente é uma atribuição de todos, tá? Então, tem que fazer aí uma leitura sistemática aí da Constituição Federal. Por quê? Porque isso aí pressupõe a ajuda de quem? De todo mundo, né? Pressupõe participação de todos, porque se as pessoas não cuidarem, né, desse meio ambiente coletivo, o negócio vai bugar, tá? Então, o meio ambiente, para mim, é uma das questões, assim, mais importantes que a gente tem dentro do direito difuso. Para mim, é o direito difuso que mais tem que ser protegido, tá? Então, a gente passou a ter uma regulamentação aí maior com a Constituição de 88, e a gente também tem várias legislações especiais sobre isso. Fala, Dilson. Legal é o sentido que isso faz, né? Legal. Se nós vivemos no mesmo mundo, respiramos o ar na mesma atmosfera,
muito legal, assim, e bastante plausível a gente vender o nosso ar puro aqui, tá, PC? Que claro que o mundo é muito capitalista, mas dando direito pro cara sujar lá fora. A mesma coisa, tipo, catar o meu lixo e jogar na tua lixeira. Entendeu? Eu não consigo entender algumas coisas, de verdade. Mas realmente é assim que funciona. Vocês sabem, por exemplo, que quando você compra um lápis, né? Esse lápis aqui de madeira. Ó, esse aqui, por exemplo, meu, é da Faber-Castell. Ele tá escrito aqui que ele é um ecolápis. O que é um ecolápis? Ecolápis é um lápis de madeira sustentável. O que é madeira sustentável? É uma madeira que foi plantada para ser colhida, para ser utilizada, tá? Então, madeira sustentável é isso. Então, a Faber-Castell, ela tem lá as fazendas dela de madeira, e daí aquela madeira que ela planta é uma madeira que pode ser colhida, tá? Então, isso que é essa sustentabilidade. Eles não, essa questão aí da venda do oxigênio, eles não vendem só para fora, tá? Eles vendem também para empresas aqui no Brasil e tudo mais. Mas é assim que funciona. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem um dos territórios mais férteis do mundo, né? O Brasil aqui, gente, o que você planta aqui no Brasil que não vai dar? O nosso solo, pela região que a gente está no planeta ali, a região equatoriana ali, o lugar que a gente está no mapa, isso facilita, porque a gente não está nem num extremo e nem no outro. Então, aqui a gente não congela, né? A gente não perde meses de plantação por conta disso. Então, o nosso solo é um solo muito fértil, né? Então, por conta disso, acaba acontecendo da gente estar podendo prover isso. E o capitalismo é isso, né, gente? É o capitalismo que dita a regra no mundo. Infelizmente, é isso. O que tem em São Jorge, Paulo? Não, é que São Jorge do Ivaí foi considerado uma das terras mais férteis do planeta. Sabe, aqui no Passeio Norte? Eu sei, não, eu não sabia que foi considerado, mas eu conheço São Jorge. Então, foi considerado. Professora. Diga. Sobre a Faber-Castell que você citara agora anteriormente, qual que é a responsabilidade civil que a empresa tem com o meio ambiente diante do que você colocou aí? Então, Celso, na verdade, funciona mais ou menos assim, né? Porque você sabe, brasileiro é brasileiro, né, gente? Brasileiro é brasileiro. O que acontece? Essas árvores, elas têm uma fiscalização do IBAMA ou de algum outro órgão aí, que ele vai estar fiscalizando aquela área que é uma área que pode ser desmatada, porque ela foi plantada para aquilo lá. Tá? Então, mas daí eles têm que manter as áreas verdes deles e tudo mais, né? Então, vai sair tanta madeira? Vai sair tanta madeira, mas vai poder desmatar quanto? Vai poder desmatar tanto. Porque a gente precisa realmente de madeira, né? Olhem aí em volta de vocês. Quantos objetos de madeira que vocês têm aí? Eu tenho a porta, o batente, a minha mesa, o chão da minha casa de madeira, o caderno, os livros, o caderno, né, o papel. Então, a gente precisa que isso seja feito. Mas isso aí tem que ser feito de uma forma consciente, né, consciente. Então, a questão do meio ambiente, ela é uma questão de direito difuso, né? A gente vai estar vendo depois lá o caso de Chernobyl. O primeiro país que percebeu que estava acontecendo alguma coisa, porque nessa época aqui era a União Soviética ainda, né? E Chernobyl, ela ficava, acho que era a Ucrânia, né? Depois na aula eu vou falar certinho o nome dos lugares ali. Quem percebeu primeiro foi a Suécia, que percebeu que o ar estava diferente. Nem era um país que fazia parte da União Europeia. A União Europeia não. A Rússia, a União Soviética, ela foi falar que o acidente aconteceu, na verdade, 2 dias depois, porque ela estava com medo de retaliação. Então, um outro país, a não sei quantos mil quilômetros, teve que falar que alguma coisa tinha acontecido no mundo, que tinha veneno jogado na atmosfera. Então, é uma preocupação,
né? É uma preocupação ambiental com o mundo. Então, o meio ambiente, a base dele é esse direito difuso e coletivo, porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Aqui, eu não sei, vocês já foram para São Paulo, para Cubatão? Gente, vocês chegam nessa cidade, para a gente que mora aqui em Maringá, que é uma das cidades menos poluídas do país, você sente a diferença. Como eu sou asmática, eu nem preciso ir para São Paulo. Eu vou para Curitiba. Minha asma ataca, minha rinite ataca, por conta da poluição que tem. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação. Mas não está fazendo tão mal assim. Lógico que está, né? E a gente precisa desse processo coletivo para estar resolvendo isso. Então, o Ministério Público tem que estar agindo, as associações, as ONGs, os estados, os municípios, a própria União, né? Eles têm que estar fazendo isso. Então, quando eles fazem regras, né, para proteger o meio ambiente, a gente tem que pensar que aquilo lá vai chegar na gente de alguma forma. Realmente aquilo lá vai chegar na gente de alguma forma. Então, tem que tomar cuidado. O Alex falou para tomar cuidado. Alex, tô tomando cuidado. Amanhã de manhã eu vou dar aula lá. Ontem eu dei aula para o 3º semestre lá e dei aula para o 4º ano. Tinha um aluno em cada turma. Então, assim, foi tranquilo. É lógico, né, que tem o risco, que você entra no lugar, né, toca na mesa, toca naquilo outro, né, vai no banheiro. Então, o risco sempre tem. Mas, pelo menos, os alunos, eles não estão indo ainda, né? Então, tá mais tranquilo. Pelo menos por enquanto tá. Mas medo todo mundo tem, né? E cuidado a gente tem que tomar mesmo. Hoje mesmo eu fui no mercado, eu fui de máscara N95. Eu não sei se vocês já usaram a N95, mas é uma máscara difícil de respirar. Eu que sou asmática ainda tenho mais dificuldade ainda, mas é necessário, né? Tem coisas que a gente tem que fazer que é necessário. E tem que realmente se cuidar. Pessoal, daqui até aqui, tudo bem? Semana que vem eu vou voltar aqui no artigo 225. A gente vai falar mais um pouco sobre ele, vai falar sobre esse Estado democrático de direito. E daí eu deixei lá para vocês uma questãozinha, já lá no AVA. Sabe o que eu queria falar com vocês? O Adilson teve bastante problema com o AVA, que ele não estava conseguindo colocar a tarefa. Acho que a gente ficou uns 3 dias conversando, que ele colocava a tarefa não entrava, ele colocava a tarefa não entrava. Então, assim, eu quero que vocês prestem atenção. Se puderem, perguntem para um colega para dar para uma entrada lá, para ver no AVA, porque o Adilson parece que ele entrava e dava que ele não conseguia colocar. Para ele dava que não conseguia colocar. E daí dava. Aí a colega entrava e que parece que falou que estava lá, né, Adilson? E daí a hora que eu entrava, não estava. Então... A Leslie entrou e falou que estava. E daí eu entrei e falei que não estava. Não aparecia para mim nem para você, para Leslie aparecia. Para Leslie aparecia, e para mim não aparecia. Então, assim, pra mim também, professora, para mim também às vezes não aparece, e também eu vou lá no fórum, não vejo ninguém, às vezes não consigo entrar, tem acontecido isso, mas às vezes eu consigo. Então, e para mim também, eu só vejo o meu, só, mais de ninguém. Se alguém postou, aparece que ninguém... Então, prestem atenção. Então, mas não está bloqueado para vocês verem de todo mundo. É para vocês verem o de todo mundo, porque eu coloco no fórum. O fórum é o quê? O fórum é debate. O fórum é para você vir e conseguir falar no de cima, né? Falar, comentar do que o colega falou. Lembra que vocês faziam isso comigo ano passado? Tanto em ética quanto em história. Então, é para vocês estarem conseguindo. Então, tentem dar uma atenção na hora que está fazendo essas atividades aí. Qualquer coisa, deixem as atividades, printa ela, né? Tira uma foto da tela ali, vai guardando as atividades, porque qualquer coisa, depois, se eu chegar no final do bimestre e falar, fulano, Paulo, não tem nenhuma atividade sua lá, Paulo.
Aí você fala, não, professor, ó, tá aqui, eu fiz, tá? Mesmo que vocês façam isso agora daqui para frente, até porque antes a gente não sabia que estava tendo problema, tá? Então, façam isso, vão guardando, né? Porque vocês vão ser advogado sempre guarda a prova, né? Principalmente se for a favor dele. Então, façam isso, vão guardando. A Jéssica tá ali, ó, falando, postei o meu, só tinha da Camila e do Adilson. Não, tinha mais, Jéssica, é porque não tá aparecendo, mas Então, quando eu olhei o do Adilson, não, já tinha mais. para mim não apareceu. Geralmente eu acabo a aula, eu já posto, eu já analiso para já ficar. Eu acho que é tudo. Eu acho que é alguma instabilidade no sistema, tá? No AVA. Porque eu coloquei a prova de vocês já lá no sistema, e quando eu coloco a prova bimestral, eu já coloco a sub. E não tem o local de eu colocar a prova substitutiva. Daí eu fui até falar com o Sancel, fiz um vídeo para o Sancel, para ele estar mandando para o técnico, para estar vendo o que está acontecendo no sistema. Então, provavelmente é alguma coisa no sistema. E se realmente acontecer com vários de vocês, avisem o Ayrson, para o Ayrson estar entrando em contato com a coordenação, porque não sou nem eu que resolvo, tá, gente? Né? Então, sabe o que eu faço, professor? Que ele tá falando com a pessoa responsável. Sabe o que eu faço? Desde o primeiro semestre, eu até, quando a Pâmela estudava, eu falei para ela fazer isso aí. O documento que eu envio, todos, assim, de praxe, mesmo que dá lá, estudo de caso, quando você clica, tá lá, ó, enviado, né? Eu tiro uma foto daquele, fiz uma pasta, eu tiro uma foto daquele, ó, enviado. Se não aparecer para eles e tal, e me questionarem, eu falo, peraí, o sistema me mostrou que eu tinha enviado, como eu fiz com a senhora. Eu fiz um vídeo te mostrando que eu tentava enviar, e não enviava. Não aparecia para mim de ninguém, nem da Camila. Quando eu tentava enviar para a Lélia, parecia que eu já tinha mandado. Para você não aparecia. Então, eu não vi de ninguém. Depois de, acho que tentar certo. Eu achei que até o texto não estava. Falei, não, será que o texto está errado? Eu refiz ele umas 5 vezes. E aí, acho que umas 6ª, 7ª vez. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Vou abrir aqui o meu, para vocês verem como é que aparece para mim. Deixa eu entrar aqui, ó. Que daí vocês conseguem ver. Antigamente parecia, a gente via de todo mundo, debatia e tal. Agora, eu nem o meu consigo ver mais, quanto mais dos outros. Vou abrir aqui. Tem algum problema no AVA mesmo. Então. Eu vou abrir aqui o meu AVA para vocês verem, ó. Então, estão vendo, né? Tá dando aí para ver o meu AVA. Esse aqui é o da semana passada, tá? Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a forma que aparece para mim. Aí, eu não tô vendo nada. Não tá aparecendo, gente? Mas aqui tá para mim que tá com... Tá sim. Tá sim? Tá sim, professor. Tá aparecendo. Tá vendo? Tá. Ó, daí tá aqui, ó. Tá vendo aqui, tá o fórum. Daí eu venho aqui, ó, clico em 3 mensagens não lidas. Aí aqui, ó, tá o do Patrick, tá feito, do Celso tá feito, Alex tá feito, Leslie tá feito. Para mim aparece a hora que vocês publicam. E daí aqui, ó, aparece se alguém respondeu, se alguém discutiu aquilo ali, eu consigo ver também, tá? Então, eu consigo ver o de todo mundo que tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, Camila, ó o seu aqui, Adilson. Ó o do Paulo aqui, ó. Então, eu consigo... Ó, o do Paulo tá, do Adilson tá, Camila, ó, Jéssica, Lesney, Alex, Celso e o Patrick. Esses aqui são os que tem para mim. Então, esses aqui, ó, estão aqui. Estão vendo? Então, para mim aparece dessa forma aqui. Agora eu tô vendo. Então, é assim que aparece para mim. Então, para mim, tem que aparecer todo. Então, quando o Adilson me mandou, não estava aparecendo o dele. Estava aparecendo, acho que o da Camila, né, Adilson? E o da Jéssica. Eu acho que é os dois que estava aparecendo. Depois de mim, então, aí, olha para você ver. Se você pegar lá de baixo para cima, ela mandou depois. Por conta da data. Data. Olha lá, a Jéssica está falando, ó, quando ela postou só tinha o da Camila e do Adilson. Então, assim, tem que tomar cuidado. Lógico que eu não vou prejudicar ninguém, que eu sei que vocês são alunos de boa fé. Mas, qualquer coisa, guarda,
tá? Guarda um print aí a hora que você enviar e falar, ó, professora, realmente teve alguma semana ou outra que eu não fiz, mas eu fiz na maioria das semanas e tá aqui. Porque a gente tem aí até para a prova, até eu fechar o sistema, mais um mês praticamente, porque a prova é dia 22 de abril que começam as provas. Então, tem mais um mês aí ainda de aula pra gente. Então, guardem aí as próximas atividades, tá? Que daí, pelo menos, essas 4 eu garanto para vocês a nota. Para ver como é que tá divergente, professora, aí para a senhora agora, eu estava notando, o Paulo apareceu primeiro que eu. Então, pela lógica, quem vai sendo primeiro vai ficando lá embaixo, não é? Era para ser isso. Aí, ó, apareceu o meu e não apareceu o do Paulo para a Jéssica. Entendeu? Aí, quando eu fiz, não apareceu de ninguém para mim, nem o do Paulo. Se eu fiz depois do Paulo, pela lógica, era para aparecer o dele. Eu não vi de ninguém. Então, é muito bagunçado esse sistema deles aí. Na verdade, não é o sistema que é bagunçado, Adilson. Eu acho que por conta da quantidade de utilização, tá acontecendo isso. Porque ele não... Eu acho que, tipo assim, o sistema está sobrecarregado, entendeu? Aumentou tanto assim do ano passado para cá, assim, foi exorbitante essa hora, que o ano passado era ruim, mas não era péssimo. Ele era ruim, não, eu mas acho a gente que deve conseguia ainda trabalhar. Eu acho que é o sistema, né? Que ele, na verdade, é um sistema que é pago, né, gente? Não é a faculdade que faz. A outra faculdade que eu trabalho, por exemplo, é a Microsoft. Lá tá tendo instabilidade, a gente não está conseguindo salvar as aulas. Simplesmente isso. Então, está acontecendo com todo mundo. Meus amores, vou encerrar, porque eu já passei 15 minutos. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Terça-feira que vem, nós estamos aí junto, tá bom? Aí a gente termina essa questão do meio ambiente. Boa noite, gente. Professora, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada aí. Você precisa descansar, eu que agradeço. Vou descansar. Obrigada. Beijo, boa noite, gente.